Olá, queridos amigos da Palavra de Deus, queridos irmãs e irmãos em Cristo Jesus, que a paz de Deus seja com você e com sua família. E eu quero desejar a você, de onde quiera que você esteja neste momento, que Jesus Cristo seja uma realidade em sua vida e que tu puedas desfrutar das bendições que o céu tem preparado para você hoje e todos os dias de sua vida. Em São Juan capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão por mim. Esta é a verdade bíblica que vamos estudar em este momento. Solo por Cristo. Jesus aí em São Juan capítulo 14, verso 6, diz que não há nenhum outro meio de legarmos ao céu. Não há nenhum outro meio de legarmos ao Padre de sermos salvos. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão por mim. Solo por Jesus Cristo podemos alcançar a salvação, a vida eterna. Eu leía há muito tempo uma experiência que me gostaria de compartilhar com você neste momento. A experiência nos conta de que em el Império Chinês, el Império Chino, há muitos séculos atrás, havia uma lei em uma parte do império, onde quando um príncipe cometia um erro, um servo tinha que pagar por el erro do príncipe. Então, um dia, o príncipe desta parte do império, dos príncipes, recebeu um primo que lhe vino a visitar. E ele disse a seu primo, bueno, aqui assim é a lei. Se eu cometo um pecado, um servo tem que pagar por meu pecado. O primo se quedou admirado e disse: como assim? Não lo entendo. Como pode ser? E o príncipe disse: le vou a mostrar. E havia um vaso com flores que estava aí cerca dele. Ele pegou o vaso e o vaso se foi ao piso e se quebrou. Imediatamente, alguns servos vieram e começaram a limpar o piso. E outros servos entraram traindo um servo que fora castigado e pagou por el error del príncipe. E ele disse a seu primo: assim é aqui. Querido amigo, querido irmão em Cristo Jesus, el reino del cielo, a história é diferente. Os servos cometeram um erro. Os servos pecaram, cometeram pecados. E o príncipe celestial deixou o céu e vino aqui a este mundo para pagar por os errores, por os pecados de los servos, allá em la cruz del Calvário. Jesus um dia deixou o céu e vino a este mundo para pagar por os pecados tuyos e meus. A religião cristiana é diferente de todas as demás religiões. O cristianismo, apresentado na Bíblia, nos diz que Jesus, que Deus é um Deus personal, um Deus que podemos conhecer. Os budistas e os hindúes creem que Deus é impersonal, inconhecível. Pero Jesus mesmo, em São Juan capítulo 17, verso 3, disse assim, quando orava o Padre: e esta é a vida eterna, que te conozcam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem has enviado. Então, eu digo que a vida eterna que Deus nos oferece é esta, que conozcamos a Deus e a Jesus Cristo, que foi enviado por el Padre para venir aqui e pagar por os pecados de los servos que caíram, que erraram, que cometeram erros graves delante de Deus. E Jesus, em el mesmo capítulo, seguindo sua oração, hablando com o Padre, ele disse: Padre, Padre justo, el mundo não te ha conocido, pero eu te conozco, e todos estos han llegado a conhecer que tu me has enviado. Les he dado a conhecer quem eres. Continuarei dando-se-lhe a conhecer, para que o amor que tu me tienes se manifeste em eles, e eu mesmo viva em eles. Jesus é um Deus tão personal, que diz: eu vivo em el coração de eles, em el coração daqueles que me aceitam, Padre, para que eles possam conhecer a Ti, e para que Tu amor seja manifesto em la vida de eles. Jesus, o Deus del cielo, é tão personal, de acordo com a religião da Bíblia, que ele se manifesta em la vida del ser humano, de aqueles que o aceitam como seu Salvador personal. Em el cristianismo, Deus
é um Deus personal que ha sido revelado, mostrado ao mundo, a aqueles que lo aceitam como seu Salvador personal. Os judeus e os muçulmanos também creem em um Deus personal que se ha manifestado à humanidade. Pero o cristianismo também é diferente do judaísmo e dos muçulmanos em um conceito de vital importância. É a ideia de que Deus se acercou ao homem para salvá-lo, porque o homem era incapaz de acercar-se de Deus e salvar-se a si mesmo. Este é o Deus da Bíblia, do cristianismo, um Deus que ha dejado o cielo e ha venido aqui para salvar o homem que não podia salvar-se a si mesmo. Nenhuma outra religião apresenta um Deus como o Deus da Bíblia, um Deus que ha dejado o cielo para venir salvar os servos que estavam para morrer. Todas as demais religiões do mundo se basam em los esforços do homem por alcançar a Deus. Em algumas religiões, das religiões mundiais, se ensinam que o homem deve de fazer alguma coisa para que de alguma maneira pueda produzir obras justas ou realizar um serviço religioso para ser salvo. Que o homem tem que fazer algo por si mesmo, por seus próprios esforços, para alcançar a salvação. Algumas religiões até mesmo requerem sacrifícios, e incluso requerem que o creyente, o aderente da religião, inflija dolor a ele mesmo para que pueda ser santo ante os olhos de Deus. Algumas religiões extremas requerem que os aderentes se golpeiem com látigos ou varilhas para mostrar sua devoção a Deus. Algumas também pedem aos aderentes, aos creyentes, para que caminem de rodilha a certa distância, orando para ganhar pontos justos com Deus. Pero a Bíblia ensina que o homem é pecador e que nunca poderia obter a salvação por suas obras, que solo por Cristo o homem pode ser salvo. Não há nenhuma maneira que podamos ganhar pontos que nos vá justificar delante de Deus por nossas próprias obras. Porque como está escrito em Romanos capítulo 3, verso 10, não há justo nem a uno. Nadie aqui neste mundo é justo por ele mesmo. Todos estamos infectados e impuros com o pecado. Quando hacemos buenas obras, sem ser por la fé em Jesus, a Bíblia nos diz que estas obras são como trapos sucios. Está aí no livro de Isaías, capítulo 64, verso 6, onde o profeta nos disse: se bem todos nós outros somos como sociedade, e todas nossas justiças como trapo de imundícia, e caímos todos nós outros como la hoja, e nossas maldades nos levam como o vento. Sim, todo o que o homem hace por si mesmo está contaminado por el pecado. São como trapos de imundícia que não tem valor delante de Deus, porque todo o que o homem hace está manchado por el pecado, por el orgulho, por la vanidade, por la injustiça e por el egoísmo. Por isto, explicando este, o apóstolo Pablo disse em Romanos capítulo 3, verso 23, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. A imagem de Deus se ha corrompido em el coração lleno del pecado. Por isso o homem não pode salvar-se a si mesmo. A Bíblia ensina que somos salvos para praticar as buenas obras. E não que devemos praticar as buenas obras para ser salvos. Uma pessoa que encontra-se com Jesus, que entrega seu coração a Jesus, tem sua vida cambiada e produz frutos dignos de vida eterna. Pero intentar produzir frutos de vida eterna sem ter Jesus em el coração é perda de tempo. A moralidade pode até fazer com que a pessoa pratique algumas boas obras por algum momento, até que se cambie as circunstâncias. Pero o cristiano, para praticar as boas obras, depois que é transformada por Cristo, não depende das circunstâncias da vida. As circunstâncias não cambiam como um cristiano obedece a Deus. Uma pessoa que tem Jesus em seu coração obedece a Deus em todas as circunstâncias.
E isto deve se quedar bem claro para nós outros. Nós outros somos salvos em Jesus Cristo para praticarmos buenas obras, pero não praticamos buenas obras para ser salvos. Somente uma pessoa salva por Jesus pode produzir frutos dignos de vida eterna. Explicando isso ao escrever aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, o apóstolo Pablo disse: porque por graça sois salvos, por meio da fé, e isto não de vosotros, pois é dom de Deus, não por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para as buenas obras. Somos salvos, criados, nova criatura em Cristo Jesus, depois que o aceitamos, para as buenas obras, las quais Deus preparou de antemano para que anduviésemos em ellas. Deus nos conduz por el caminho, por a senda de la justicia, nos traindo dentro de nós outros, por meio do Espírito Santo, por la graça de Cristo, las buenas obras, depois que aceitamos a Cristo como nosso Salvador e que somos salvos por ellos. Por ello, Deus nos capacita a produzir as buenas obras. Aún por meio do apóstolo Pablo, Deus deixa claro que só por Cristo a salvação é disponível para o homem, através do sacrifício que hizo Jesus Cristo quando levou os pecados do mundo à la cruz. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 21, que diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não tomando-lhes em conta a los hombres sus pecados. Só por Cristo, Deus pudo reconciliar então o homem consigo, não levando em conta a los hombres sus pecados. Verso 21, al que não conhecia o pecado, por nós outros lo hizo pecado, para que nós outros fuésemos hechos justicia de Deus en ele. El príncipe celestial recebeu o castigo allá en el Calvário, en la cruz, por los errores de los siervos, por tus errores e por mis errores. Éramos miseráveis, designados a la muerte, pero ele vino, dejó el cielo, vino aqui em este mundo e morreu para reconciliar nós outros com Deus. E por ello, agora podemos alcançar a salvação e viver a vida eterna com nosso Padre Celestial em um mundo muito melhor que este. Jesus nunca pecou. Assim que ele foi o único que pudo pagar o preço e cargar sobre si mesmo em la cruz com os pecados de todas as pessoas que alguma vez viveram em este mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado que assumiu sobre si o pecado del pueblo, o pecado de los siervos, para que pudiera dar a los siervos a vida eterna. Escrevendo a inspirada escritora cristiana Ellen White, ela disse assim: a pureza e a santidade só se recebem por meio de Cristo. Só por meio de Cristo somos transformados para sermos semelhantes a Ele e poder viver com Ele em um mundo muito melhor que este. Escrevendo a Timoteu, na primeira carta a Timoteu, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Pablo disse: pois há solo Deus, solo mediador entre Deus e los hombres, Jesus Cristo, homem. Só por meio de Cristo, disse Pablo, o homem pode ligar-se a Deus. Só Cristo pode interceder por você e por mim. Não há nenhum ángel que pueda venir a este mundo, morir para salvar um de nós outros. Pero Jesus vino, o Hijo de Deus vino e morreu para salvar todo o mundo. Não há nenhum santo que pode interceder por você, pero Jesus pode interceder por todo o mundo. Agora mesmo, se você liga a Cristo, confessa tus pecados a Deus e pede perdão de seus pecados e diz: Padre, me aceite como tu Hijo, em nome de Jesus Cristo. Deus te aceita como Hijo, porque Ele ama Jesus Cristo e Jesus Cristo te ama a ti e Jesus Cristo ha morrido por ti. É tão séria a questão de que só por Cristo podemos entrar em el cielo, que me chama a atenção um passagem que está em el livro Primeiros Escritos, página 276. Aí diz a inspiração que os escravos que viveram
como prisioneiros de seus senhores, os escravos que viveram como bestias, que foram tratados como bestias, que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, desafortunadamente, Deus não os pode levar ao céu, porque eles não conheceram a Jesus Cristo, não o puderam aceitar como seu Salvador personal, e por isso não podem ser levados para o céu. Mas Deus, em sua grande misericórdia, em seu grande amor de Padre, vai fazer por eles o melhor que pode. Los vai deixar que descansem, como se nunca tivessem existido. É algo que me dá tristeza quando eu penso que essas próprias criaturas não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, não tiveram a oportunidade de encontrar o caminho, é o único caminho que os poderia levar ao céu. Pero Deus é um Padre de amor e, como diz na inspiração, vai ser o melhor para eles, o melhor que pode fazer por eles. Pero para usted e para mim, querido amigo, querido irmão, temos a oportunidade hoje de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador personal e chegarmos a viver com Ele em el paraíso celestial. São Juan capítulo 3, verso 36, diz a inspiração: el que crê em el Hijo tiene la vida eterna. E eu pergunto a você neste momento, você crê em Jesus Cristo como tu Salvador personal? Se você lo crê, diz a Bíblia cá, el que crê em el Hijo tiene la vida eterna. Se você crê, se você aceita Jesus como tu Salvador personal neste momento, você tem a vida eterna, porque esta é a promessa de Deus para você. Pero o verso sigue, diz assim: pero el que se nega a creer en el Hijo não verá a vida, senão que a ira de Deus está sobre ele. Deus te quer salvar mais que todo, pero não há nenhum outro caminho. Solo por Cristo podemos entrar ao céu. Em el livro Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, a Bíblia nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los homens em que podamos ser salvos. Solo por meio de Cristo podemos ser salvos. Não há nenhum outro nome bajo el cielo, em nenhuma parte onde podamos clamar por Ele para que nos salve. Pero o nome de Jesus está disponível para você e para mim, mientras estejamos com vida em este mundo. O homem não pode nem aún obedecer por si mesmo a lei de Deus, é impossível. Dije na inspiração, Caminho ao Céu, página 62. Era possível para Adão, antes da caída, conservar um caráter justo por la obediência à lei de Deus, mas não lo hizo. E por causa de sua caída, temos uma natureza pecaminosa e não podemos fazer-nos justos a nós outros mesmos. Puesto que somos pecadores e malos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Esta é que diz a palavra de Deus, que nós outros somos pecadores e malos. Dentro de nós mesmos não há nada de bueno e por isso não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não temos por nós outros mesmos justiça com que cumprir o que a lei de Deus demanda. Por nós outros mesmos não temos como chegar ao céu. Não temos como ser obedientes a Deus. Não temos como produzir boas obras de nós outros mesmos. Pero há meio de escape. Diz a inspiração, o mesmo livro sigue, página 62, Caminho ao Céu, mas Cristo nos ha preparado uma via de escape. Viveu sobre a terra em meio de pruebas e tentações, tal como as que nós outros temos que arrostrar. Sin embargo, sua vida foi impecável. Morreu por nós outros e agora oferece quitar-nos nossos pecados e vestir-nos de sua justiça. Esta é a solução para você e para mim. Aceitarmos a justiça de Cristo. Jesus ha provido meio de escape. Viveu acá, em este mundo, e agora oferece para quitar nossos pecados e vestir-nos de sua justiça. Ele morreu para que pudesse salvar a você e a mim, para que pudesse apresentar o caráter de Ele em lugar de nosso caráter delante do Padre. Caminho ao Céu 62 sigue: se os entregais a Ele e o aceitais como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, sereis contado entre os justos por consideração a Ele. Mira, disse assim: o caráter de Cristo toma o lugar de vuestro, e vós outros sois aceptados por Deus, como se não hubieras pecado. Jesus nos apresenta diante do Padre, como se nunca tivéssemos pecado.
E que necessita para que eu pueda fazer isto por você e por mim? Aí está a receita no início desse texto que diz: se os entregais a Ele e o aceitais como vuestro Salvador. Que tal chegarmos a este momento, delante de Cristo, renovarmos nosso voto de entrega de nossas vidas a Ele? Eu te invito para que você pueda, em este momento, em seu coração, falar com Deus, dizer: eu aceito a salvação que que tu has provido para mim, Padre, e a persona de Jesus Cristo. Que Jesus entre em meu coração e venha viver comigo. Já não quero mais pertencer a este mundo. Eu sou tuyo, Padre, e aceito a grande salvação que has provido para mim na persona de Cristo e na cruz del Calvário. A inspiração nos diz, em Caminho ao Cielo, página 69, que há muitos têm a ideia de que devem fazer alguma parte da obra solos. Já han confiado em Cristo para o perdão de seus pecados, pero agora procuram viver rectamente por seus próprios esforços. Mas tales esforços se desvanecerão. Jesus disse: porque separados de mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nosso gozo, nossa utilidade, todo depende de nossa união com Cristo. Quantas vezes queremos ser melhores, queremos cambiar nossas vidas, queremos deixar de falar coisas que falamos, queremos deixar de fazer coisas que hacemos, pero não lo logramos. Queridos irmãos, Deus ha hecho muitas coisas em nossa vida, em minha vida e tu vida, pero em momento, quando perdemos a mirada de Cristo, quando miramos a alguma outra parte, este momento, o inimigo saca a vantagem e caímos, porque sem Cristo nada podemos fazer. Dije na inspiração, aí está um texto em Review and Herald de 12 de maio de 1910. Só mediante Cristo podemos ganhar a vitória sobre o desejo de falar palavras precipitadas, faltas de cristianismo. Quando, mediante seu poder, rehusamos pronunciar as palavras que Satanás nos sugere, a planta de amargura de nosso coração se marchita e muere. Solamente por Cristo podemos vencer as malas palavras. Solamente por Cristo podemos deixar de falar duro com os outros. Solamente por Cristo podemos ser mansos e humildes de coração. Solamente por Cristo podemos guardar o dia santo de Deus. Solamente por Cristo pode vir um cambio na maneira como nos vestimos, na maneira como tratamos a gente ao nosso redor, na maneira como hacemos nossos negócios, nossa fidelidade para com Deus em los dízimos e las ofrendas. Isto todo só pode ser hecho de verdade por a graça de Cristo, porque qualquer obra de justiça que hagamos sem Jesus é como trapo de imundícia. Solamente estando em comunhão com Cristo diariamente, a cada hora permanecendo em Ele, é que podemos crescer em la graça e produzir obras que são aceitáveis delante de Deus. Quando Jesus Cristo está com nós outros, nós caminhamos em la direção correta rumo ao céu. Pero sem Jesus, qualquer coisa que hagamos não tem valor para nossa salvação. A inspiração disse clarito em El Testemunho para a Igreja, volume 4, páginas 32 e 33. El hombre precisa trabalhar com seu poder humano, ayudado por el divino poder de Cristo, a fim de resistir e vencer, a qualquer custo para si mesmo. Em suma, el hombre precisa vencer como Cristo venceu. Você entende, querido irmão, querida irmã, o que Deus está falando para você e para mim aqui? Em este texto da palavra de Deus, que devemos trabalhar com todo o nosso poder humano, ayudado por el poder divino, porque só não o podemos lograr. Agora é interessante, importante entendermos aqui que a graça não está em contra do esforço de fazer a vontade de Deus. A graça não está em contra de trabalharmos juntos com Cristo para vencer o pecado em nossa vida. A graça está em contra de tentar comprar nossa salvação por nossos próprios méritos. Pero aqui está bem claro que devemos fazer nossa parte, devemos nos esforçar para cedermos à influência do Espírito Santo e trabalharmos juntos com Cristo para vencermos a carne, o pecado e o diabo.
E então, se diz a inspiração, sigue o mesmo texto, Testemunho, volume 4, página 32 e 33. E então, por la vitória, que é su privilégio alcançar em el Todo-Poderoso, nome de Cristo, então o homem pode convertir-se em herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Esto não seria o caso. Se Cristo hiciera todo solo para a vitória, o homem precisa fazer sua parte, precisa ser vitorioso por sua própria conta, mediante a força e a graça que Cristo lhe dá. Então, é esse homem trabalhando por Cristo, que Deus pede que hagamos sua vontade, pero não podemos fazê-lo solos. Solo por Cristo podemos ver o cambio em nossa vida. Solo por Cristo vamos llegar ao céu. A salvação é solamente por meio de Cristo Jesus. Nós solamente cedemos à influência do Espírito Santo, nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele nos molde, nos transforme e nos dê força para servirmos a Ele de todo o coração. Mas toda a glória, toda a honra é para Deus, que nos ajuda, que nos salva, que nos transforma. Deus não está de contra, a graça não está de contra de que cooperemos com Deus. Uma vez mais, quero confirmar isto. A graça está de contra que busquemos a salvação por nossas próprias obras. Pero é nossa parte trabalharmos junto com Deus para vencer as coisas que nos separam de Ele. Siga aí, o mesmo livro, Testemunho, volume 4, página 32 e 33, a inspiração diz: o homem precisa ser co-obreiro de Cristo em la tarefa de vencer e então será participante com Cristo em sua glória. Cooperamos com Deus, pero de nós mesmos nada podemos fazer. Só podemos ceder a esta influência, esse toque que Jesus, através do Espírito Santo, traz a nosso coração. Em este momento, Jesus está trabalhando em meu coração, em tu coração, para que nós aceitemos como nosso Salvador, para que permitamos que Ele entre em nossa vida e nos cambie, não porque vamos fazer algo para sermos salvos, mas Jesus quer entrar em nosso coração para nos cambiar, para que podamos produzir frutos dignos de vida eterna, para que podamos caminhar com Ele aqui neste mundo. E dia podemos caminhar com Ele também em sua glória. Eu quero terminar a meditação de hoje, deste momento com vocês, com 2 textos do Espírito de Profecia. O primeiro está em Caminho ao Céu, página 70, diz assim a inspiração: consagra-te a Deus todas as manhãs, haz de isso tu primeiro trabalho, seja tu oração, toma-me, eu, Senhor, como inteiramente tuyo. Pongo todos mis planos a tus pés, usa-me hoje em tu serviço, mora comigo e seja toda minha obra hecha em ti. Este é um assunto diário. Cada manhã consagra-te a Deus por este dia. Somete tus planos a Ele para pôr-los em prática ou abandoná-los segundo te lo indicar sua providência. Se puesta em tu vida em las manos de Deus e será cada vez mais semelhante a la de Cristo. Solo por Cristo, ponga-te a ti mesmo cada manhã, cada dia em las manos de Cristo, para que você pueda ser mais semelhante a eles. Quantos dias, irmãos, saímos da casa llenos de planos, e os planos se cambiam. Pero se você ha orado na manhã, ponendo tu vida nas mãos de Cristo, não há que preocupar-se. Os cambios vêm de Deus, é para o bem tuyo, para o bem de tu família. Consagra-te a Deus cada manhã. Deposite cada dia seus planos nas mãos de Cristo. Só por Cristo podemos fazer a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é a vontade que temos em nosso coração. Por isso devemos poner nas mãos de Deus para que Ele cumpra os planos que temos ou os cambie de acordo com sua providência. É o último texto, Comportador Evangelista, página 160. Quando o pecador llega a compreender o hecho de que solo por meio de Cristo pode obter a vida eterna, quando se dá conta de que a obediência à palavra de Deus é a condição de entrada em el reino de Deus, quando vê a Cristo como a apropriação por el pecado, então vem ao Salvador com humildade e contrição, confessando seus pecados e buscando perdão. Seu espírito está impressionado com o sentido da majestade e da glória de Deus. Sente tão profundamente o caráter bendito de uma vida eterna de paz e gozo e pureza que hace uma entrega completa. Eu desejo neste momento que você e eu
podamos chegar a compreender que só por meio de Cristo podemos obter a vida eterna. E com o coração lleno de gratidão, podamos chegar delante de Deus, depositar nossas vidas aos pés de Deus neste momento e podamos gozar de pureza, de paz, de alegria, através de uma entrega completa a Deus. Se você está cansado deste mundo, se você está cansado de cometer erros, das decepções, dos enganos deste mundo, liga agora a nosso Padre Celestial. Ele te espera de braços abertos e te invita, mi hijo, mi hija, venga, eu te quero mais que todo neste mundo. Você não necessita fazer nada para receber a salvação neste momento. Solo por Cristo. Solamente aceita Jesus como tu Salvador personal. Deja que eu entre em sua vida e o cambio Jesus hará em tu vida. E você vai desfrutar de uma vida de gozo e alegria aqui. E por fim, uma vida eterna no reino celestial. Que Jesus seja uma realidade em tu vida e em minha vida. Amém.